Porque é que os portugueses continuam a colocar tanto dinheiro em depósitos a prazo se estão a perder dinheiro em termos líquidos? É isso que vamos ver no programa desta semana. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudá-lo a poupar, mas não é para guardar o dinheiro embaixo do colchão, é poupar para investir. Ora, antes de irmos ao tema de hoje, que volta a ser depósitos a prazo, eu já te explico porquê, deixe-me lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Blucral, que gera fundos de investimento e fundos de empresas, a Square Management, que gera fundos imobiliários, e a Optimize, que também tem fundos de investimento. Ora, como lhe disse há pouco, vamos falar de depósitos a prazo. E porquê? Porque nas últimas semanas tivemos informação do Banco de Portugal a dizer que os portugueses continuam a pôr muito dinheiro em depósitos a prazo. Aliás, o último valor conhecido, relativo a dezembro, mostra um recorde absoluto naquilo que são as poupanças e investimentos portugueses. Mas agora vem a questão complicada, que é: porque é que tanta gente continua a colocar tanto dinheiro em depósitos a prazo, sabendo que a taxa de remuneração é baixa, ou seja, a taxa de juros é baixa, sobretudo se compararmos com o valor da inflação e também com o imposto que depois nós pagamos sobre os juros que nós recebemos. Ora, eu hoje convidei para falarmos sobre isto o Dr. Carlos Tavares, que costuma ser o nosso parceiro no Business Watch, mas hoje está aqui a fazer de serviço também no Pé de Meia. Carlos, porquê que há tanta pancada, desculpa a expressão, para os depósitos a prazo? Porque não há grandes alternativas, ou pelo menos não há conhecimento suficiente das alternativas. Portugal tem um sistema financeiro extremamente bancarizado. Não é muito diferente daquilo que se passa na Europa, mas é mais bancarizado do que a Europa, e portanto o mercado de capitais tem uma expressão relativamente pequena, contrariamente àquilo que acontece nos Estados Unidos. Nós todos sabemos que em Portugal praticamente 80%, na Europa, praticamente 80%, na Europa continental, praticamente 80%, digamos, das transações financeiras são pela via bancária. Sim. Nos Estados Unidos é o contrário, só uma pequena parte é que passa pelos bancos. Sim, Carlos, mas faz impressão, porque nós olhamos para aquilo que é a taxa de juros que os bancos neste momento estão a oferecer a particulares a um ano e vemos que a taxa é no prazo de até um ano, o juro fica pelos 2,41%. E nos depósitos entre um ano e 2 anos, isto cai para 1,76. Ora, quando comparamos, por exemplo, com outro instrumento que se fala muito hoje em dia, que são os certificados de Aforo, vemos que há uma decalagem, até por certificados dão 2,5%. Porquê é que os portugueses são tão Nós já vimos, aliás, num programa do Business Watch, que os bancos normalmente reagem muito mais rapidamente na descida das taxas de juros do que na subida. Pois. Nós vimos que quando as taxas de juros começaram a subir, o Banco Central Europeu começou a subir, os bancos levaram mais de ano e meio a atualizar as taxas. Mas quando o Banco Central Europeu começa a baixar taxas, normalmente o ajustamento é bastante mais rápido. O que é que se devia fazer neste caso? Ou porque é que isto acontece? Por aquilo que na altura referimos, falta de concorrência ou insuficiente concorrência no setor financeiro e nas aplicações de poupança em particular. E é aqui que o Estado tem uma obrigação. Não regulamentando, não é obrigando os bancos a remunerar de forma diferente, mas oferecendo alternativas aos aforradores. Dado que o Estado é uma entidade credível e sólida e segura, sim, pode oferecer alternativas de poupança. O que faz normalmente, sobretudo através dos certificados de aforro, mas até aí tem limitações. Que durante aquele período em que os bancos resistiram a subir as taxas de juros, tiveram uma grande expansão, o que foi bom para a poupança. E foi bom para a economia portuguesa porque reforçou o peso da dívida interna relativamente à dívida externa, e isso é bom em termos de estabilidade financeira. Uma das razões, por exemplo, pelas quais a Itália consegue suportar, ou conseguiu sempre suportar, finanças públicas relativamente indisciplinadas, foi porque tinha uma dívida pública muito alta, sempre, foi porque essa dívida pública era maioritariamente detida por residentes. Carlos, numa altura em que, quando os certificados de Aforo começaram a crescer, ainda foi no governo de António Costa, eu lembro que os responsáveis do Tesouro depois vieram mexer naquilo, acabaram com aquela série e criaram uma nova série para baixar a taxa de juros. Acho que era o Fernando Medina, que era o Ministro das Finanças.
E a argumentação do IGCP era, nós não podemos descurar aquilo que é a procura por parte de investidores nacionais estrangeiros, porque um dia podemos precisar deles e depois não os temos. Teremos certamente, porque Portugal tem uma dívida pública que ainda é próxima dos 100% do PIB. Sim, portanto, há muita dívida. Portanto, há muita dívida para colocar nos mercados internacionais. Os certificados da Forro não são suficientes, seguramente, para absorver a dívida toda. E desde que Portugal seja digamos um devedor credível, não terá nunca dificuldade em dirigir-se aos mercados. Portanto, isso é uma desculpa. Internacionais. Nós tivemos um episódio que eu recordo quando passei pela Secretaria de Estado do Tesouro, quando passámos do controle monetário direto para o controle monetário indireto. Houve uma altura que nós e o Banco de Portugal, atenção, fizemos uma coisa que parece hoje estranha, foi proibir a venda de títulos de dívida pública de médio e longo prazo a estrangeiros. E isso foi fundamental para reduzir a liquidez e para permitir, digamos, a evolução do controle monetário direto para o indireto. E quando Portugal quis regressar aos mercados, regressou sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, porque entretanto os indicadores tinham melhorado e Portugal era um devedor credível. E por isso eu costumo entender, primeiro, porque é que se introduziu na altura um limite que era relativamente baixo para a taxa máxima dos certificados da Forro. Eles são indexados, mesmo quando estavam com a taxa máxima 3,5, davam uma garantia que nunca poderia passar dos 3,5 e neste momento as taxas já seriam mais baixas. Mas ainda me custa mais entender porque é que o Estado restringe quantitativamente o investimento em certificados da Forro. Quanto é que nós podemos investir em cada... investir, exatamente. Hoje houve uma altura que até baixou para 50 mil nessa mesma altura e contavam já subscritos anteriormente. Mas agora, mesmo assim, o Governo introduziu um novo limite que é de 100 mil euros por aforrador, mas não entendo qual é a razão, qual é a racionalidade deste limite, porque parece que, digamos, investir, aplicar dinheiro em certificados da Forro, que é quase um privilégio e não deve ser visto como tal. Portanto, o Estado tem aqui esta função que é reguladora pela via do mercado. Ao fim e ao cabo, não é. E estas taxas não se pode considerar de modo algum que estejam fora do mercado. Mesmo a taxa dos 2,5%, que é a taxa máxima, nós temos uma inflação que é ainda ligeiramente superior a 2,5%. Ainda tem uma taxa de juro real negativa. É verdade. Portanto, ainda não é propriamente sequer um incentivo à poupança. E ainda se paga, pois, não, se tiver a taxa líquida é claramente negativa. A taxa de juros. Ou seja, real. Os portugueses estão a perder dinheiro literalmente. Estão a perder dinheiro mesmo com esta. Mas isto leva-me à pergunta seguinte: se é assim, nós temos tentado fazer pedagogia disto, o pé de meia tem pouco mais de um ano e felizmente vamos tendo respostas das pessoas, mas eu gostava que os portugueses em geral percebessem isto melhor. Porquê que os portugueses não investem mais em fundos de investimento para 10, 15 e 20 anos? Pois, aí há outra questão que também é de concorrência de alguma forma, porque, apesar de tudo, ainda há uma prática do sistema financeiro de cobrar comissões relativamente altas nos fundos de investimento. Está a falar dos bancos. Estou a falar dos bancos. E, sobretudo, muitas vezes, gerir a oferta de fundos de investimento não no interesse exclusivo dos clientes, mas qual é o interesse do banco. Quando os bancos precisam de depósitos, retraem a oferta de fundos de investimento. Quando não querem ter tantos depósitos, reforçam a oferta de fundos de investimento, muitas vezes fazendo em alturas onde as cotações podem estar em vésperas de cair. Eu lembro que houve uma tentativa muito grande nessa altura dos certificados da Forro. Os bancos fizeram alguma oferta agressiva de fundos de investimento, muitos deles que investiam em taxa fixa e que na véspera de uma subida das taxas de juros só se podia esperar que as cotações dos títulos caíssem. E isso aconteceu com muitas pessoas. Eu conheço pessoas que investiram nessa altura em fundos de investimento e passado um ano estavam a perder 15% ou mais. Ora, uma pessoa que lhe acontece isto, que investe e em vez de ganhar perde 15%, embora depois nós digamos, mas depois as taxas de juros onde baixar e as cotações voltam a subir, mas as pessoas ficam traumatizadas, muitas delas que desinvestem, e, portanto libertam-se e voltam aos depósitos e nunca mais querem ouvir falar em fundos de investimento.
Por isso é que os bancos devem ter também essa pedagogia. Primeiro, limitar o valor das comissões ao mínimo, porque uma comissão, por exemplo, de 0,5% ou de 1%, num clima de taxas de juros que elas são pouco superiores a isso, o impacto é muito grande. E, sobretudo, recomendar que esses investimentos sejam feitos não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sobretudo quando estamos a falar. Uma das grandes preocupações que nós temos aqui. Estamos a falar de títulos de taxa fixa ou de ações, não são investimentos para se fazer a prazo de 1 ano ou mesmo 2 anos. E depois há ainda algum desconhecimento, era por isso que eu falava no desconhecimento de algumas alternativas, que é, por exemplo, ainda uma oferta pública, que é o chamado Fundo Complementar de Reforma Pública. É o CDR, chamado CDR. Exatamente, que é um fundo de pensões, na prática, é um PPR. Que é muito importante para que as pessoas possam complementar a sua reforma, e é um incentivo poderoso à poupança, porque nesse fundo as pessoas podem pegar em 2%, conforme a idade, 2% ou 4% ou 6% do seu salário e aplicar nesse fundo. E essa parte do salário que é aplicada ali não é tributada. Ou seja, não conta para o IRS. Não, só é tributada quando receberem como pensão ou como renda, claro, depois da idade da reforma. Nós defendemos muito isso, aliás, nas sedes, naquele documento por uma verdadeira reforma fiscal, nós defendemos como uma das medidas fiscais mais importantes aumentar estas percentagens para que as pessoas sejam incentivadas a aplicar o seu dinheiro a prazo longo, com um benefício fiscal que é muito importante e, portanto, é um incentivo poderoso, e dessa forma compensar desde já aquilo. O problema que vamos ter nos tempos das pensões, onde a previsão que temos, mais segura, é que a parte do salário que as pessoas vão ter como reforma vai ser cada vez menor, e podemos chegar, como vimos aqui, aos 40%. Nós já divulgámos isto em programas anteriores. Para você ter uma ideia, a taxa de substituição, que é aquilo que é a pensão que vai receber face ao último salário, vai ser em 2050 38%, se nada for feito. Portanto, é isto que o Dr. Carlos Tavares está a falar. Exatamente. Carlos, o Estado também não abusa aqui na taxa que cobra pela remuneração dos depósitos a prazo ou do outro tipo de instrumentos financeiros? Sim. 28% é uma vergonha. Só completando o ponto anterior, tal como não percebia as decisões que foram tomadas relativamente aos certificados de aforro, não percebo porque é que o Estado não promove ativamente este fundo. Deve ser para não ter uma redução do IRS. Ele é quase desconhecido de muitas pessoas. Aliás, ele existe, curiosamente, nem sequer é recente, existe, salvo erro, desde a primeira década deste milénio, de 2008 ou 2009, e tem ainda um montante relativamente pequeno de capital. Tem tido resultados que são bastante razoáveis, e, no entanto, as pessoas desconhecem, incluindo eu, que agora já não posso fazer aplicações, mas que não tive, e não sou propriamente uma pessoa mal informada, não tive, digamos, a informação e o discernimento para fazer essa aplicação. Respondendo à questão da tributação, hoje, em termos internacionais, essa taxa é muito elevada. Aqui ao lado em Espanha, para valores mais baixos, é 19%. Para a pequena poupança em Espanha, a taxa é 19%, depois é progressiva, conforme o montante das poupanças chega, mas não passa os 25% em Espanha. Ou 25 ou 26, agora não estou seguro. E isto é a tendência que está a haver em todos os países, é para a redução da tributação dos rendimentos da poupança. A Europa anda a trabalhar na harmonização da fiscalidade da poupança há 30 anos. E não chega a acordo. Eu lembro-me, estava no Ministério das Finanças e, portanto, serão 35 anos provavelmente, quando participei num Conselho Europeu onde se discutiu a harmonização de uma taxa mínima de tributação da poupança de 15% na altura.
E isso não foi aprovado, porque era preciso unanimidade, e houve um país que votou contra, ou vários, houve mais que um, houve o Luxemburgo, naturalmente, sim, mas também recordo-me que a Espanha na altura não concordou. E ainda hoje estamos na mesma situação, em que cada país faz basicamente aquilo que entende. Eu penso que esta taxa, como disse, é bastante elevada. Há produtos para a qual não é, que é outra, para a qual a taxa não é a mesma. Por exemplo, que é outra questão, que é a discriminação entre alternativas de poupança. Sim. Por exemplo, se for um seguro financeiro, na altura na prática é uma aplicação, sim, financeira normal, muito semelhante aos depósitos. Se tiver um seguro financeiro, uma aplicação financeira de seguros, para prazos superiores a 5 anos, a taxa cai, e acima de 8 anos, salvo erro, cai ainda mais, e portanto tem uma tributação reduzida. E se fizer a mesma aplicação num depósito bancário, mesmo que seja por esse prazo, normalmente paga 28%. Ou seja, discrepâncias da política fiscal. Olha, foi o pé de meia desta semana, mas antes de irmos embora, quero só relembrar que quando nós falamos aqui em investimentos no mercado de capitais, nunca aconselhamos as pessoas a investirem individualmente em ações. Isto é matéria complexa, difícil, e há duas condições que nós costumamos dizer. Primeiro, confie em profissionais, ou seja, em institucionais. Em segundo lugar, não faça investimentos de curto prazo, como ainda recomendou aqui o Dr. Carlos Tavares. As nossas poupanças no mercado de capitais são para o médio e para o longo prazo. E é muito importante fazer aqui este disclosure, que é para depois não haver pessoas dizer que nós aconselhámos a investir, dali um ano ou dois acabou por ter uma perda financeira. Foi o pé de meia desta semana, que só é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Square Management, com a Blue Crow e também com a Optimize. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.